Hello everyone, hello everybody. Tanto faz você falar everyone quanto everybody, é a mesma coisa, ok, gente? Turminhas aí dos oitavos anos. A Proilza hoje trouxe aqui um conteúdo muito importante para nós estudarmos. Trata-se de verbos auxiliares ingleses que é chamado auxiliar verbs, certo? Eles também são chamados de modal verbs, quer dizer, verbos modais. Há um monte de verbos auxiliares ou modais. Porém, eu hoje vos trouxe aqui apenas alguns. Olha aí nesta figurinha maravilhosa que a Proilza criou para vocês. Espero que vocês gostem, né? Auxiliar verbos to be, que vocês já conhecem, to do, que vocês também já conhecem, to go, que vocês já conhecem também, e to have. Esses verbos, eles são principais e eles também auxiliam outros verbos. Por exemplo, o verbo to be, que significa verbo ser ou estar, na primeira pessoa, ou aliás, no tempo presente, que se fala present tense, é usado M para a primeira pessoa, is para a terceira pessoa, não é? Is para a terceira pessoa do singular, e o para a segunda pessoa do singular e do plural, o I para a primeira pessoa do plural, they, né? Are para a terceira pessoa do plural. Aliás, desculpa, eu confundi. É usado para o verbo to be as palavrinhas am para a primeira pessoa do singular, is para a terceira pessoa do singular, certo? Para he, she e it. E are é usado para primeiro do plural, segundo do singular e do plural e terceiro do plural, certo? Então, am é usado com I, is é usado com he, she e it, e are é usado com we, you e they. No tempo passado, as palavrinhas do verbo to be são o was e o were. Was é usado no lugar de am, certo? E de is, certo? É o tempo passado, no tempo passado, past tense. O were é usado no lugar de are, tá? Sabemos que am significa sou, estou, is significa eu, está? E o significa são, estão, é ou está, porque com you não se usa is, certo? Are pode significar é ou está, né? Com you no singular, são ou estão com you e com they, certo? Somos ou estamos com i. O er vai significar o quê? Um monte de palavras. O er vai substituir am, is, então vai significar fui, era, estive ou esteve. Foi, era, esteve, né? Ou estava. O er vai significar também um monte de palavras que vai significar o quê, gente? O tempo passado, em inglês, o past tense é o nosso pretérito perfeito e imperfeito indicativo. Então, o er vai significar foram, eram, do verbo ir, tá? Do verbo ser, tá? Não é do verbo ir. Foram, eram, estiveram, estavam, foi, era, esteve, estava, quando vem com you no singular. Fomos, éramos, estivemos, estávamos. Então, é o verbo to be. Agora, o verbo to be, eu citei aí como verbo principal. Ele, como verbo auxiliar, já é diferente, né? Às vezes tem tradução, às vezes não tem. No present continuous e no past continuous tense, ele tem tradução. Por exemplo, eu estou falando. Eu digo I am speaking. Eu estou lendo. I am reading. Ele está olhando. He is looking.
né? Ela está estudando, she is studying. Então aí vai ter tradução, certo? Mas quando se trata, por exemplo, do immediate future, aí nem sempre tem tradução, porque o verbo no immediate future vai ter duas traduções similares. Por exemplo, ele é formado, o present continuous é formado pelo verbo to be, mas o verbo principal no gerúndio. Vocês aprenderam isso, certo? Tanto no tempo presente quanto no passado. No presente vai usar o verbo to be no tempo presente. As palavrinhas is, are e am. No passado vai usar o was e o will. Agora, no futuro imediato, também vai usar essas mesmas palavrinhas. Só que no futuro imediato, como eu falei ainda há pouco, tem duas traduções. Eu digo, eu vou estudar. Eu digo, I am going to study. Porque o futuro imediato, ele é formado pelo verbo to be, mais o verbo to go no gerúndio, mais o verbo principal no infinitivo. Eu vou estudar. Fica I am, tá? Going to study. Se eu digo aí eu vou estudar, não tem não corresponde a minha tradução com o que está escrito em inglês. Agora, quando eu uso a outra tradução, eu estou indo estudar. Aí sim, ó, eu, am, estou, going, indo, to study, estudar. Aí tudo bem, certo? Prosseguindo aí, ó, verbo to do. Sim, o verbo to be também é auxiliar do verbo haver, tá? Que vem there is, there are para o present tense, there was, there were para o past tense, tá? Aí vem o verbo to do, que é o verbo fazer no sentido de exercitar. Por exemplo, eu faço aula de dança, eu digo I do dance class. Eu faço aula de violão, I do guitar class, tá? Então, porque fazer no sentido de construir já vai ser outro verbo, ou outros verbos, porque em inglês tem sinônimos e antônimos, como em português também, tá? Então, to do, ele vai auxiliar outros verbos. Quando ele é auxiliar, ele não tem tradução, ele vai apenas auxiliar os outros verbos que não são auxiliares na forma negativa e na forma interrogativa. Isso significa que quando nós vamos fazer uma pergunta ou vamos dizer não em uma frase inglesa que não seja com verbos que não são auxiliares, nós precisamos do verbo auxiliar to do. Por exemplo, eu vou perguntar: você estuda aqui? Eu digo, do you study here? Agora, o do aí, nesse início dessa frase que eu falei, não tem tradução. Agora, quando eu falo assim, ó, eu faço aula de violão, aí o fazer que é do vai ser I do guitar class. Aí sim, o do aí vai ter tradução na forma afirmativa, tá? Aí sim vai ter tradução. Mas na pergunta ele pode vir tendo tradução, auxiliando ele próprio, tá? Por exemplo, você faz, se for na pergunta, você faz aula de violão? Aí virão dois do, tá? Duas palavrinhas do. Vem uma no início, tá? Antes do sujeito, e a outra depois, ó. Do you do? Do you do guitar class? Você faz aula de violão? O primeiro do não tem tradução, ele está apenas auxiliando o do que vem depois do you, que está na forma interrogativa. Você não faz aula de violão, vai ficar you do not ou don't, porque don't é a forma contraída do not, tá? You do not, you do not do. Olha que engraçado. You do not do English, aliás, guitar class. Você não faz aula de violão.
O verbo to go, né, ele auxilia os outros verbos no immediate futuro, como eu já citei aí ainda há pouco. Eu vou viajar. I am going to travel. Eu vou estudar. I am going to study. Eu vou dançar. I am going to dance. Eu vou cantar. I am going to sing. Mas ele indica um futuro, só que um futuro breve, tá? Ele auxilia outros verbos, e o verbo to go, tá? Muitos verbos ele auxilia, tá? Go out, por exemplo, é sair. To go é ir, go out é sair, go in, entrar, pode ser também, tá? Como um verbo to get também, é um verbo auxiliar. Tem um monte de verbos ingleses auxiliares e são verbos modais também. O verbo to have significa ter, tá? É um verbo irregular, assim como to go também é um verbo regular, to be é um verbo irregular. São verbos irregulares e auxiliares ao mesmo tempo. Eles têm tradução e tem hora que não tem tradução, tá? To have é o verbo ter. Na terceira pessoa é has, H-A-S, no tempo presente, tá? Na terceira pessoa do singular. E nas demais pessoas é have. Por exemplo, eu tenho 5 irmãos. Eu vou usar I have 5 brothers. Agora, se eu digo ele tem, que é a terceira pessoa, já vai ser he has. He has 5 brothers. Ok? Então, prosseguindo aí, a figurinha foi feita por mim. Esse texto todo aqui foi elaborado por mim. Quando não é elaborado por mim, eu coloco a referência. Olha outra figurinha bonitinha que eu fiz aí. O garoto diz: I am from country. I like. Tá pequenininho, ficou pequenininho. I like the country. Eu não gosto muito de usar esses óculos, são para perto. Eu faço o possível para não usar, tá? Porque a gente deve exercitar a visão, assim como a memória, tá? E a receita dele é para letras bem pequenas. Então, eu vou ler o texto, tá? E depois eu vou traduzi-lo. Vocês prestem bem atenção na tradução do texto, porque eu costumo tirar questões dos textos para as provas, para os deveres, as tarefas que eu passo para vocês, para o simulado. Vocês acabaram de fazer um aí na unidade que estamos terminando, né? E prestem atenção na tradução para facilitar o entendimento de vocês quando forem resolverem as tarefas. E também para vocês aprenderem o inglês, né, gente? Let's é um verbo muito usado assim para fazer convite, tá? Read é o verbo ler. Let's read, vamos ler, tá? O verbo estudar é to study. Aí eu digo, vamos estudar, let's study. Dançar é to dance. Eu digo, vamos dançar, let's dance. Escrever é to write. Vamos escrever. Let's write. Passear é to walk. Eu quero dizer, vamos passear. Let's walk. Viajar é to travel. Podem existir outros verbos também sinônimos. Como eu já falei, em inglês tem sinônimos e antônimos, assim como em português. Vamos viajar. Let's travel. Então, eu vou ler, depois vou traduzir direitinho e vocês vão prestar atenção para quando vocês forem fazer as tarefas, saberem resolvê-las, tá? Então, let's read. Pedro lives in the country and studies in the city. He is going to travel every weekend to the country. Pedro likes the country more than the city because there are many things for him to do there. Do you know what Pedro likes to do the most? He likes to go to the river to fish. Fishing is the boy's favorite hobby. There is a girl in the city that loves Pedro, but she's not liking of the boys' weekend travels. Preste atenção na tradução, eu li devagar para vocês perceberem aí.
Então, como eu já falei, a tradução de Let's Reader, vamos ler. Pedro em inglês é pira, né? P-E-T-R, se lê pira, tá? Mas eu preferi escrever o nosso Pedro aí mesmo, porque é nome próprio, não precisa traduzir. Ó, Pedro Leves. Eu quero falar um pouquinho aí sobre esse Leves, tá? Alguém pode pensar assim, professora, é lives. Não, não é. Aí é verbo, tá? Em inglês também há palavras parônimas e homônimas, assim como em português. Esse leves aí, a pronúncia dele é leves mesmo porque é verbo, tá? Live e lives escreve do mesmo jeito, só que é substantivo, tá bom, gente? Live é filme, lives, filmes, lives, vidas. Sabe por quê? Porque os substantivos ingleses terminados em F ou FE formam o plural trocando F ou FE por VS. Então, lives é também o plural de life e escreve do mesmo jeito de leves, tá, gente? Mas quando L-I-V-E ou L-I-V-E-S é verbo, né? Verbo que está na terceira pessoa, tem S, nas demais pessoas sem S, se lê leve e leves, tá? Quando é verbo. Agora, quando é L-I-V-E, L-I-V-E-S, substantivo, que é aquele filme ou filmes, ou plural de vida, que é life, aí vai ser lives, tá? Ó, keep on the mind, mantenha na memória, ou keep in the mind, dentro da memória, fica até melhor, tá? Então, Pedro mora no campo. Country significa campo, zona rural, país, continente, região, tá? Uma porção de terra, country, tá? And e studies, estuda in the city, na cidade. Pedro mora no campo e estuda na cidade. Pedro lives, mora no country, campo, and e studies, estuda in the city, na cidade. He is going to travel. Ele está going, indo to travel, viajar. Aí eu traduzi palavra por palavra, eu falei para vocês que o verbo quando está no immediate future, ele pode ter duas traduções mas similares, significando a mesma coisa. A tradução aí pode ser ao pé da letra, he, ele, is, está, go, indo, to travel, viajar, e pode ser ele vai viajar, tá? Significam a mesma coisa. Viajar every weekends, quer dizer, todo final de semana, to the country, para o campo. A palavrinha para, quando indica direção, ir para algum lugar, para é to. Para pode ser to, pode ser by, pode ser for, tá? Pode ser até com, o if, quer dizer desculpa, mas no sentido de direção, ir, né, vai ser to. Agora, com o meio de transporte, por exemplo, vai ser by. Preposição tem um monte de traduções em inglês, depende do contexto. O contexto é muito importante, o estudo da palavra dentro do contexto, tá? Não é dizer que a palavra, não, que a preposição em inglês não tem tradução, tem sim. Ela tem tradução sim, depende do contexto, certo? Então, to the country, para o campo. Ó, Pedro likes the country. Pedro gosta de. Like já vem a tradução do de. De mais o, esse de, th significa o a, os, o as, qualquer um dos nossos artigos definidos. Gosta do campo, country.
more than, mais do que a cidade, gosta mais do campo do que a cidade. Because é porque, gente. Porque em inglês, gente, pode ser because e pode ser why. Só que essas palavras são usadas em situações diferentes. Como assim, professora? Why é porque quando você vai fazer a pergunta, por que fulano viajou? Aí você diz why, que se escreve W-H-Y, why. Aí você vai dar a resposta, dizer o porquê, aí vai ser because, tá? Tem essas coisas em inglês. Desculpa. Então, olha o that aí. That é o verbo haver aí, tá? Auxiliado pelo verbo to be. Are pertence ao verbo to be, tá? There, a palavrinha there, em outras circunstâncias, em outros contextos, pode significar ali, acolá, lá, certo? Olha como é importante a palavra dentro do contexto. O estudo da palavra dentro do contexto. There significa lá, ali, acolá. Mas there, quando vem acompanhado de are, ou de is, ou de was, ou de were, que é o verbo to be, vai ser o verbo haver, tá? Quando vem acompanhado de are e de is, é o verbo haver no tempo presente, present tense. Quando vem acompanhado de was ou were, é o verbo to be past tense, tá? Quando vem acompanhado de are ou de is, é o tempo presente, present tense. Quando vem acompanhado de was ou de were, é o past tense, tá? Se o verbo to be, a palavrinha do verbo to be vier antes do there, está na forma interrogativa. Para passar para a negativa, é só colocar o not, depois do are, depois do is, depois de was e depois de were. Agora, a palavrinha there, como eu falei, em outros contextos, pode significar ali, lá, acolá. A palavrinha there também pode significar, junto com a palavrinha hey, pode significar uma saudação. Hey there, uma saudação. A gente encontra muito essa saudação no WhatsApp, tá? Então, many, muitas, things, coisas, for him, para ele, to do, fazer. Olha lá, there, lá. Tá vendo? Aí mesmo você viu a palavrinha there aí nesse contexto, significando lá. O outro there lá não significa lá, mas esse último aí significa lá. Então, do you know what Pedro likes to do the most? Quer dizer, você... do you know what Pedro likes to likes? Ih, esse likes aí não tem esse S não, tá, gente? Esse S aí não tem nesse like, gente. Meu Deus, eu não vou gravar esse vídeo de novo não, tá? Esse S aí, gente, por favor, eliminem ele. Eu eliminei lá no PDF de vocês, tá bom? Esse like não tem. Do you know what Pedro like? Tá? É porque eu copiei, colei, esqueci de tirar o S, tá bom? Copiei do que eu mesmo escrevi, esqueci de tirar o S. Tudo demonstra, quer dizer, você sabe o que Pedro gosta de fazer, né? Mais gosta de fazer, o que ele mais gosta de fazer. Então, ó, he likes, o likes aí agora está certo, tá? Está na terceira pessoa do singular, na forma afirmativa, lá é a terceira pessoa também, mas está na forma interrogativa, tá? Não. Peraí. Não tá certo. Tá certo, não tá errado não. Eu pensei que eu tivesse errado, gente. Tá certo. Do you. Não tá errado não. Então, he likes to go to the river to fish. Ele gosta de ir para o rio pescar. Ele, likes, gosta de, to go, ir, to, para, the, o,
river, rio, to fish, pescar. Fishing is the boy's favorite hobby. Quer dizer, pescaria, fishing, is, o, the. Agora, hobby está lá no final, tá? Hobby quer dizer passatempo, distração, favorita, favorite, tá? Do é o S depois do apóstrofo, boy, garoto. Aí, gente, é um caso possessivo, né? O caso genitivo, que em inglês se fala genitive case ou possessive case. Existe demais em inglês. O S, quando ele vem depois de uma palavra, você tem que pensar na possibilidade de ser do, de, da, está ou tem, certo? Pode ser um caso possessivo, pode ser a contração do nome do sujeito com o verbo ter na terceira pessoa, a contração do sujeito com o verbo to be, da parte de is, tá? Tem que tomar muito cuidado quando a gente vai traduzir, pensar nessas possibilidades. Prosseguindo aí a próxima frase, there is, aí ó, a, do verbo haver, tá? Singular. There is, ali o verbo to be auxiliando aí o verbo haver junto com there. There is a girl, né? Há uma, ó, there is a. Esse outro a que vem aí, o outro não, o a que vem na frente significa uma, tá? Porque a, antes de substantivo em inglês, que começam com fonema consoante, significa um ou uma, artigo definido. Agora, quando vem antes de substantivos que começam com fonema vogal, é a N, certo? Então, é girl ou a girl. Esse a que significa uma, a pronúncia varia. Pode ser a e pode ser ei, tá? Eu costumo pronunciar mais a, que o inglês americano está mais próximo da gente. Então, there is a girl, quer dizer, há uma garota, in the city, na cidade, that, que, loves, ama, Pedro. Esse that aí, gente, vocês aprenderam lá nas séries iniciais que ele significa qualquer um dos nossos pronomes demonstrativos da terceira pessoa do singular ou da segunda pessoa do singular, aquele, aquela, aquilo, esse, essa ou isso. Mas esse that aí também é um pronome relativo, tá? Significa que, o que, tá? Então, ama, loves, ama Pedro. Mas, she is not like him. Ela não está gostando do, o aliás, vai ser das, sabe por quê? Está falando viagens, que está lá no final. Olha outro caso possessivo aí, gente. Caso possessivo, possessive case, o caso genitivo. Ela, she, não está, is not, liking, gostando, of the, das, viagens, travels, weekend, de viagens de final de semana, do vai ser o S, depois da palavra boys e depois do apóstrofo, do boy, garoto, tá? Ela não está gostando das viagens de finais de semana do garoto. Então, Proilza, que criou esse texto aí, pequenininho, onde a gente estuda tanta coisa, né, gente? Tanta coisa de gramática dentro de um texto tão minúsculo. Não adianta, por isso que eu digo que não adianta trabalhar com um texto imenso que não dá tempo de você explicar nada, tá? E aí, num vídeo aula, então, fica imenso. Auxiliar verbos to be, to go, to do, to have. Quer dizer, verbos auxiliares, ser ou estar, ir, fazer,
e ter. Só que como auxiliar, eles não vão ter tradução, nem sempre vão ter tradução. Às vezes sim, às vezes não. Então, o que são verbos auxiliares? Eles também são chamados de verbos modais. São verbos que têm a função de auxiliar outros verbos que são principais nas frases, tá? Que são verbos auxiliares? São verbos que auxiliam outros verbos principais nas frases, certo? Principalmente, uns auxiliam os verbos quando eles estão na forma interrogativa, negativa, outros para formar os tempos, como o futuro imediato, o presente contínuo, o perfect tense, tá? O perfect tense, tanto no present quanto no past. Então, prosseguindo aí, vamos começar por verbos auxiliares que vocês já conhecem. There to be e o verbo to go. O verbo to be é auxiliar de outros verbos principais, no present continuous tense e no immediate future, tempos verbais que vocês já conhecem. Então, o present continuous tense, vocês já conhecem, ele é formado pelo verbo to be, tempo presente, né? Ele é formado pelas palavrinhas do verbo to be, am, is, are, mais o verbo principal no gerúndio. Quando é que o verbo principal está no gerúndio? Quem se lembra? Quando ele termina em ing. Elimina o to, tá? Do infinitivo e acrescenta a ele ing, tá? Alguns sofrem modificações porque toda regra tem exceção. Como o verbo estudar, por exemplo. O verbo estudar não muda. Não muda, não. Acrescenta ing. Tá? Ele muda quando ele é passado para o past participle, que troca o y por i, ed. Mas no gerúndio, não. Acrescenta, deixa o y e acrescenta ing. No past, então, como ele fala, no present, usa am, is e are, mais o verbo principal no gerúndio. No futuro imediato, immediate future, usa o verbo to be mais o verbo to go, que é outro verbo auxiliar, né? Going, no gerúndio, mais o verbo principal no infinitivo. Por exemplo, eu vou estudar. I am going to study. Eu vou ler. I am going to read. Ela vai cantar. She is going to sing. Ele vai dançar. He is going to dance. Certo? Então, não é difícil. Então, esses tempos verbais aí vocês já conhecem. Veja. Letra A. He is working. He is working. Significa o quê? Ele está trabalhando. He significa ele. Is é ou está. Mas ninguém diz ele é trabalhando. A gente diz ele está trabalhando. Olha aí a palavra no contexto, tá? A tradução é de acordo com o contexto. Ele está trabalhando. Qual é o verbo principal aí? É o working. Working é o verbo principal. E is, que é o verbo to be, está auxiliando o verbo to work, que está no present continuous tense, tá? Então, prosseguindo aí, letra B, I am going to travel. Olha, aí o verbo já está no futuro imediato, que em inglês se fala immediate future, né? Eu, am, estou, going, indo to travel, viajar. Eu estou indo viajar ou simplesmente eu vou viajar. Só que quando você fala a primeira, você traduz tudo de acordo com as palavrinhas que estão aí. A segunda já não é a mesma coisa, né? Eu vou viajar seria I go to travel, né? Mas é aí no futuro imediato, né? Vai significar eu vou viajar
I am going to travel, tá? Qual é o verbo principal? O verbo principal é viajar, que é to travel, certo? Olha lá, ó, to travel. Eu vou viajar, tá vendo? To travel, viajar, no immediate future tense, é o verbo principal. Ele está no infinitivo, to travel. Quando você vê o verbo acompanhado do to, é porque ele está no infinitivo. Quando você vê com a terminação ing, é porque está no gerúndio. Quando você vê o verbo com a terminação ed, é porque ele está no passado. Então, sendo auxiliado pela palavra am, estou, do verbo to be, mais going, indo, do verbo to go. Podendo a frase I am going to travel ser traduzida como eu vou viajar ou eu estou indo viajar. Verbo to be também acompanha a palavra there para formar o verbo there to be, que é o verbo haver. Eu expliquei isso lá no início, né? Que there significa lá, ali, acolá. Mas quando vem acompanhado de is, de are, de was e de were, é o verbo there to be, é o verbo haver, tá? There is a, singular. There are a, do verbo haver, plural. There was, havia, tá? Singular. There were, havia, plural, certo? Então, vocês lembram? Olha lá, letra C. There is a car ou a car under the tree. Quer dizer, há um carro embaixo da árvore. Embaixo é under, tá, gente? Em cima tem várias expressões, pode ser over, mas há outras. Então, aí o verbo está, o verbo there to be, verbo haver, está no present tense, singular. Letra D, ó. There are cars under the tree. Há carros embaixo da árvore. Aí está também no present tense, só que no plural. Quando é is, é plural. Quando é are, é singular, tá? E aí também a forma afirmativa. Para passar para a forma interrogativa, é só colocar is e are antes do there. Para passar para a negativa, é só colocar not depois do is, depois do are, depois do was, depois do were. Ok? Letra E. There was a car under the tree. Havia um carro embaixo da árvore. Olha lá, tá vendo? Como eu falei, para passar para o interrogativo, fica was there. E é o ponto de interrogação no final. Para passar para a negativa, coloca o not depois de was, coloca o not depois de were, tá? Letra F. There were cars under the tree. Havia carros embaixo da árvore. Past tense, plural. Não se esquecendo de que, quando o auxiliar é o verbo to be, passa-se para a forma negativa colocando o not. Só para reforçar o que eu já falei. Após dele. E para a forma interrogativa, ele, o verbo to be, antes do sujeito. Verbo to do, como principal, significa fazer no sentido de exercitar. Tá? Como eu falei, eu faço aula de dança, eu faço dever de casa, eu faço ginástica, aí é do. Agora eu faço bolo, já vai ser make, tá? Já vai ser make, não vai ser mais do. Então, o verbo to do, aliás, exercitar, mas como auxiliar, ele não tem tradução, tá? Ele significa fazer, mas como auxiliar de outros verbos não auxiliares, ele não tem tradução. Ele só auxilia o verbo principal na forma negativa e interrogativa. Olha lá, o verbo to do auxilia os verbos não auxiliares na forma negativa e interrogativa. Isso significa que todas as vezes que você for formular uma frase perguntando ou negando, você precisará do verbo to do. Ele mesmo precisa dele nas frases interrogativas e negativas. Observe, letra A. Do you do guitar class? Quer dizer, você faz aula de violão? Aí, na forma interrogativa, vocês perceberam que eu
destaquei de vermelho o segundo do, porque o primeiro não tem tradução. O primeiro do está auxiliando ele próprio, que tem tradução, tá? Na forma interrogativa, tá bom? Observem que o primeiro do não tem tradução. Ele está auxiliando ele mesmo como verbo principal, que tem a tradução faz, tá? B, né? Letra B. E o do not ou don't, né? Porque don't é a forma contraída de do not. Inclusive, é mais comum eles usarem o don't, tá, gente? Contrai o do com o not, fica don't. E o do not ou don't do guitar class. Você não faz aula de violão na forma negativa, né? Olha aí como é que fica. Usa do not ou don't, né? Does not ou doesn't na terceira pessoa do singular, tá bom? Com he, she, it. Vocês estudaram isso na outra unidade. Com he, she, it, usa doesn't ou does not, tá bom? Com you, we, they, I, usa-se do not ou don't. Aí também, na forma negativa, o primeiro do não tem tradução. Ele está auxiliando ele próprio na forma negativa. O verbo to do, como principal, é conjugado da seguinte forma no present tense, não é tempo presente. I do, eu faço. You do, você faz. He does, olha lá, does, ele faz. Por quê que é does e não do? Porque os verbos ingleses terminados em S, SS, CH, O, X e Z acrescentam ES quando estão na terceira pessoa do singular na forma afirmativa, tá bom, gente? Só no tempo presente na forma afirmativa, tá? Na forma interrogativa e negativa, muda do do para das, tá? Quando está auxiliando outro verbo. He does, ele faz. She does, ela faz. It does, ele ou ela faz. We do, nós fazemos. You do, vocês fazem. They do, eles ou elas fazem. O verbo to go, aí já vem o verbo to go, que é o verbo ir, tá? Ele auxilia também um monte de verbos aí para formar, auxilia para formar outros verbos e também tempo verbal como o immediate futuro, tá? O verbo to go, como principal, ele é conjugado da seguinte forma, no present tense, tá? I go, eu vou. You go, você vai. Como ele é um verbo também que termina em O, na terceira pessoa do singular, acrescenta S. He goes, ele vai. She goes, ela vai. It goes, ele ou ela vai. We go, nós vamos. You go, vocês vão. They go, eles ou elas vão, tá? Então, o verbo to go no presente, como verbo principal, é go, goes, para a terceira pessoa do singular. No passado, uma palavrinha só, é o went. Não sei se vocês percebem, cada vez que eu termino um vídeo aula, eu falo, eu fui, I went. See you on the next, até na próxima, ou see you next, até a próxima. I went, eu fui, ou eu ia. You went, você foi, ou você ia. He, she, it. O ente, esqueci de colocar o ente, né? Ele ou ela foi ou ia. Gente, depois do it aí tem o ente, tá? Eu esqueci de colocar o ente aí com o he, o she, o it, tá? O e o ente, nós fomos, né? Ou nós íamos. E o ente, vocês foram, vocês iam. They went, eles ou elas foram, eles ou elas iam. Gente, o past tense é o nosso pretérito perfeito e imperfeito indicativo, viu? Mesma coisa. Verbo to, agora vamos ver o verbo to have. Como verbo principal, significa ter. E é conjugado da seguinte forma, no tempo presente, ó. I have, eu tenho. You have, você tem. Como ele é um verbo também irregular, assim como o verbo to go e o verbo to be, na terceira pessoa ele muda, ó. Fica has ao invés de have. He has, ele tem. She has, ela tem. It has, ele ou ela tem.
We have, nós temos. You have, vocês têm. They have, eles ou elas têm. Na forma interrogativa e negativa, pode ser auxiliado com o verbo to do, mas como ele também é auxiliar, pode ser passado para a forma negativa, colocando not depois dele, para a forma interrogativa, colocando ele como colocando ele, verbo to have, antes do sujeito, como se faz com o verbo to be. Quer dizer, o verbo ter, ele pode ser passado para a forma negativa e interrogativa, sendo auxiliado com o verbo to do, tá? Do you have, tá? Does she have? Mas ele pode também ser passado para a forma interrogativa da mesma forma que é passado o verbo can, o verbo to be, certo? Tipo, have you, has she, tá? Has it, have you, have they, né? Ou they have not, né? Eles não têm. She has not, ela não tem, pode ser também, tá? Ou usando lá o don't e o doesn't, tá bom? Pode ser também. Então, olha lá, I have not ou haven't. Haven't é a forma contraída do have com not, tá? Você pode dizer have not ou haven't. Money. Eu não tenho dinheiro. Eu posso falar I have not money. Ou eu posso falar I haven't money. Letra B. He has not money. Ou então, he hasn't money. Ele não tem dinheiro. Porque hasn't é a forma contraída do has com not, né? Perde a palavra, uma letrinha aí, o do not, e entra o apóstrofo no lugar da letra O, tá? Prosseguindo, forma interrogativa, letra A. Have you money? Você tem dinheiro? Letra B, né? Letra B. Has he money? Ele tem dinheiro? Tá vendo? Na terceira pessoa do singular fica has, H-A-S. Nas demais pessoas fica have, tá? Muitos falam have, outros falam have. Auxiliando outros verbos que é principal, o verbo to have não tem tradução. Ele é usado para formar um tempo verbal chamado perfect tense, que indica uma ação que começa no passado e ainda continua, né? Vamos ver aqui então o perfect tense, esse tempo verbal em inglês, né? Vamos ver no present and the past. Vamos ver no presente e no passado, né? In the past. Letra A. He has studied at the Meg Science Child. Ó, ele tem estudado na Meg desde criança. Aí está traduzindo palavra por palavra, certinho, tá? Mas tem hora que vem umas traduções como lá no futuro imediato, tá bom, gente? Mas tem a mesma significação. Letra B. I have always studied at the Meg. Quer dizer, eu sempre tenho estudado na Meg. Ou eu tenho sempre estudado na Meg. Pode ser também eu tenho, have always, sempre studied, estudado na Meg. E pode vir ao contrário, primeira palavra sempre, tá? Pode ser também. Prosseguindo aí. Verbo to have, verbo ter, have, has, mais verbo principal no particípio. Veja o verbo falar, né? To speak. Aí a formação, gente, a formação do verbo no perfect tense. Eu acho que eu pulei uma partezinha aí, mas dá para entender muito bem. É o seguinte, o que vem no princípio aí é o seguinte, o perfect tense, né, é formado pelo verbo to have, verbo ter, certo? Olha lá, ó, as palavrinhas have, has.
Mas verbo principal no particípio, que em inglês é chamado past participle, tá? Veja o verbo falar, to speak, no present perfect tense. Olha lá, I have spoken. Eu tenho falado. You have spoken. Você tem falado. He has spoken. Ele tem falado. She has spoken. Ela tem falado. We have spoken. Nós temos falado. You have spoken. Vocês têm falado. They have spoken. Eles ou elas têm falado. O present perfect tense é um tempo verbal que indica uma ação passada que continua no presente, tá? É uma ação passada, mas ela continua, ela dá continuidade, certo? É um pouco parecido com o present continuous tense, past continuous tense, mas é diferente. São um pouquinho parecidos. Como já foi falado, o present perfect indica uma ação que começa no passado e continua até o presente. Observe, letra A. He has worked here. Lembrando, gente, que esse verbo aí, worked, né? Ele está no passado também e é o particípio também. Tem verbo que no passado, no past tense e no past participle é a mesma palavra, tá? Então, work it. Não se fala quando o verbo termina em K, que acrescenta ED, quando termina em K, S, CH, SH, esse ED no final tem o som de it, tá bom? E não de ed. Work it, worked. He has worked here. Since that I understand me as people. Quer dizer, ele tem trabalhado aqui desde que eu me entendo como pessoa, desde que eu me entendo como gente. Ele tem trabalhado aqui desde que eu me entendo como pessoa. Eu digo em inglês, he has worked here since that I understand me as people. Letra B, né? Letra B. You have studied at this school since child. You have studied quer dizer, você tem estudado, tem na verdade, na maioria das vezes é has, mas veio aí com you, tá? Com you é do mesmo jeito que é com a primeira pessoa do singular e do plural e a terceira do plural, tá? You have studied at this. Gente, essa palavrinha THIS não é this, é this. O this é o plural de this, que é THSE, tá? Esse this é um demonstrativo, só para relembrá-los, que vocês estudaram lá no 6º ano. Esse this significa este, esta, isto, tá? Este, esta, isto. Em inglês se fala this. Estes ou este se fala this, que é THSE, tá? Então, você tem estudado nessa escola desde criança. Em inglês eu digo, you have studied at this school since child. Agora vamos para o past, que é o tempo passado, tá? O perfect tense, o past perfect tense, já indica uma ação que começou lá no passado e que ainda está no passado. Você está falando de um passado que vem de outro passado. Estão entendendo? É um pouco complicado, mas dá para entender, tá? Olha lá, ó. O past perfect tense, tempo passado perfeito, formado pelo tempo passado, ficou assado, gente, é passado, é past tense, é passado, gente, não é assado não, eu digitei, o P não apareceu, tempo passado, do verbo to have, verbo ter, né, que é had, para todas as pessoas, had é passado de have e é passado de has, mas verbo principal no particípio, né, mas como é que é formado o past perfect tense, o tempo passado perfeito,
né? Olha lá, tem tempo lá em cima, gente. Tá corrigindo lá que saiu assado. É passado, tá, gente? No passado, had, é passado de have e de has, tá bom? Então, é had em todas as pessoas, mas verbo principal no particípio em todas as pessoas. Não é difícil. Só vai mudar o quê? Só vai mudar o pronome, gente, tá? O sujeito. Pronome é o sujeito, tá? Então, vai ficar, por exemplo, na primeira pessoa, I had mais o particípio, né? Do mesmo jeito vai ser nas demais pessoas, certo? Eu estive falando, por exemplo, eu estive falando, vai ficar I had, aliás, eu tenho falado, não é eu tive, não, eu falei, né? Eu falei. I had spoken. Não é difícil, não. Não é tão difícil, não. Então, had mais verbo principal no particípio. Veja o verbo falar, né? To speak, tá? To speak no past perfect tense. Olha lá, tá vendo? Fica had e spoken para todas as pessoas. Só muda o quê? De I para you, he, she, we, you de novo e they. I had spoken. Eu tinha falado, né? Eu tinha falado. Eu fiz uma confusãozinha aqui ainda há pouco, né? You had spoken. Você tinha falado. He had spoken. Ele tinha falado. She had spoken. Ela tinha falado. It não entra aí, porque it não fala. Papagaio e arara falam, mas é imitando a gente. We had spoken. Nós tínhamos falado. You had spoken. Vocês tinham falado. They have spoken. Eles tinham falado. O past perfect tense, tempo passado perfeito, indica uma ação passada que aconteceu antes de outra ação passada mais recente, tá? Então, você está falando de um passado que fala de outro passado. Então, texto, tanto os textos quanto as imagens são da ProUser, tá, gente? Esses eu não peguei nada de ninguém, por isso que eu não coloquei outras referências aí. Eu domino isso aí, graças a Deus. Quando eu não domino, eu pego de outros livros, de outros autores, pego da internet, mas eu coloco a referência, tá? Aí depois vem o dever de casa, olha a figurinha Homework Time, né? Hora do dever de casa. Figurinha feita aí pela Pro também para vocês. Espero que vocês gostem. Homework, dever de casa. Vocês vão responder o que são verbos auxiliares. Vocês vão dizer verbos auxiliares são verbos que fazem o quê? O nome já diz. Auxiliam outros verbos que não são auxiliares, gente, né? Eles auxiliam outros verbos. Então, quais os verbos auxiliares você está estudando nesse... aliás, os verbos auxiliares auxiliam outros verbos que não são auxiliares para formar na forma afirmativa, na forma negativa ou até para formar tempos verbais, né? Que são chamados também de verbos modais. Quais são os verbos auxiliares que você está estudando? Aí você vai citar só os que tem aí no conteúdo, porque, ó, tem um monte de modal verbos modais. Mas aí eu coloquei dois traços imensos aí, mas não é muita coisa, não. Third, destaque o ou os, verbo ou verbos. Porque em cada frase aí pode haver um verbo auxiliar ou pode haver mais de um. Por exemplo, a letra A, que é o modelo, I am going to live in São Paulo. Eu estou morando em São Paulo. Ou aliás, eu estou indo morar em São Paulo, ou eu vou morar em São Paulo. Tem M, né, que pertence ao verbo to be, e tem going, que é do verbo to go, que está auxiliando aí o verbo to live, que está no immediate futuro.
E aí vocês vão fazer como eu fiz lá na questão A, no item A. O quarto, o terceiro, peraí. É isso mesmo. O quarto, vocês vão destacar o verbo principal, tá? E escrever aí na frente de cada frase. Por exemplo, aí na letra A, he is going to buy a car. O verbo principal é to buy. Ele está indo comprar um carro. Ou ele vai comprar um carro. O verbo principal está falando de quê? De compra, de comprar. Então, o verbo principal é comprar, que é to buy. A mesma coisa vocês vão fazer nos itens seguintes. Por exemplo, a letra B. We are studying at that school. Nós estamos estudando naquela escola ou nessa escola. O verbo principal aí é qual? É studying, né? É studying, que é o verbo estudar, é studying. A letra D. Olha a letra C. She has spoken about you. Quer dizer, ela tem, ou aliás, ela tem falado sobre você. Qual é o verbo principal aí? Spoken, é claro. Eu não vou falar tudo não, só estou dando uma dica para vocês, tá bom? O quinto, traduza para português os verbos a seguir. To do, to be, to have, to go. Vocês vão traduzir para o português, aí eu coloco outra figurinha. Fiquem com Deus. Bye, bye. Vou falar eu fui, viu? Eu fui. Tá vendo? Verbo ir no passado. Verbo to go. Go e goes no passado fica went. Eu fui. I went. See you on the next. Até na próxima. Kisses in the heart from Teacher Ilza Saldanha. Eu disse, eu fui, I went, né? See you on the next, até na próxima. Kisses, beijos. In the, dentro do ou no, heart, coração. From, os beijos vêm de quem? Da Teacher Ilza. Bye, bye.